Bom dia, meu nome é Gabriel de Rezende e agora eu vou falar um pouco sobre Dmitry Mendeleev. Ela nasceu na cidade de Tobolsk, na Sibéria, nasceu no dia 8 de fevereiro de 1834. Seu pai era diretor da escola local em 1787 e seu avô inaugurou a primeira máquina impressora e o jornal. Pai de Mendeleev era diretor de um ginásio, mas no ano de nascimento de Mendeleev, ele ficou cego. E o cargo principal de cuidar dos filhos ficou para sua esposa, que se chamava Maria Dmitrievna. Ela reabriu uma fábrica de vidro do pai dela para construir ali uma escola. Ela construiu uma escola ali para instruir seus filhos aos estudos, para focar mais nos estudos. Mendeleev nunca foi visto como um bom aluno nas escolas. Isso porque nas escolas eram muito ensinado línguas mortas, como o grego e o latim. Isso que não era muito importante para a vida dos alunos. Mendeleev tomou real aversão por tal cultura. Mas o marido de sua irmã, um decembrista, banido para a Sibéria, chamado Bessegrin, ensinou muitas coisas. Bom dia, dando continuidade ao que o Rezende falou, vou contar mais um trecho sobre a história de Mendeleev para vocês. Em 1847, seu pai faleceu e, em 1848, a fábrica de vidros de sua mãe foi destruída por um incêndio. Em 1849, sua mãe, Maria, mudou-se para Moscou com Dmitry, que agora tinha 15 anos, e com outra de suas filhas menores, Lisa. Essa mudança não foi nada fácil, mas o principal objetivo de Maria era dar uma ótima educação ao seu filho. Em várias instituições de ensino superior, Mendeleev não foi aceito porque as suas qualificações siberianas não eram reconhecidas em Moscou, mas finalmente ele conseguiu uma vaga para estudar matemática e ciência natural, além de uma bolsa do governo, porque o diretor do Instituto Pedagógico Central era um velho conhecido de seu pai. 10 semanas depois, sua mãe faleceu. Antes de morrer, porém, ela deixou a seguinte mensagem para Dmitry: abstenha-se de ilusões, insista no trabalho e não em palavras. Busque pacientemente a verdade divina e científica. Essas palavras foram levadas muito a sério por Mendeleev. Infelizmente, um ano depois, sua irmã Lisa também morreu, e ele foi diagnosticado com tuberculose. Anos mais tarde, porém, ele saberia que sua doença não era algo fatal, mas seus trabalhos começaram a se destacar pela originalidade, muitos sendo aceitos por revistas científicas de São Petersburgo, quando ele ainda tinha menos de 20 anos. Em 1855, formou-se como professor secundário, ganhando medalha de ouro de melhor aluno. A outra parte eu vou deixar para o JP. Muito obrigado. Em 1859, ele conseguiu uma verba do governo para estudar no exterior durante 2 anos. Ele trabalhou com Bunsen em Heidelberg, onde esteve em contato com muitas descobertas importantes de sua época. Mas ele teve uma discussão com o Bunsen e isso levou a se trancar no laboratório em seu quarto e realizar experimentos de solubilidade do álcool na água. Aí é revelada uma das características da personalidade dele, que ele era explosivo e entrava em ataques de raiva quando ele era contrariado. Ele se casou em 1862 em São Petersburgo e no mesmo ano se tornou professor contratado da Universidade de São Petersburgo, onde continuou seus estudos e se formou professor pesquisador em Química em 1863. Mendeleev veio a falecer em São Petersburgo no ano de 1907 e só no ano de 1955 o novo elemento químico foi descoberto, tendo o número atômico 101, sendo instável e sujeito a sofrer fissão nuclear espontânea. Ele recebeu o nome de Mendeleev em homenagem a esse grande cientista. Apresento a vocês o professor André. Bom dia, bem-vindos a mais uma aula do professor André. Hoje iremos falar sobre a descoberta de Mendeleev, a conhecida tabela periódica. A história por trás da tabela periódica é bem engraçada. Mendeleev viajava em um trem, enquanto jogava paciência, acabou dormindo sobre suas cartas.
Em seu sonho, sonhou que a tabela estava completamente organizada. Logo após ter acordado, foi rapidamente desenhar os elementos químicos em suas cartas e foi organizando de forma crescente com base em sua massa atômica. Durante essa organização, ele percebeu que os elementos tinham composições parecidas. Com isso em mente, ele também organizou aqueles com propriedades parecidas, mantendo a ordem crescente de massa atômica. Pode-se reparar nesta imagem da tabela feita por Mendeleev que existem alguns elementos faltando. Isso porque naquela época existiam 63 elementos apenas descobertos. O resto, Mendeleev teria previsto com essa teoria dele. Tempos depois foram descobertos os elementos e possuíam as mesmas características que Mendeleev tinha descrito. Fica a dúvida, por que a tabela de Mendeleev era na vertical e a que conhecemos é na horizontal? A tabela que conhecemos hoje em dia, sendo na horizontal, é retratada para um melhor entendimento do que está ali. Ou seja, para uma melhor organização dos elementos semelhantes e dos números atômicos que agora estão em ordem crescente ao invés da massa. Mendeleev também tinha organizado a tabela nas duas formas, na vertical e logo depois na horizontal. Muito obrigado por assistirem até aqui e tenham uma boa aula. Abraços.